E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, Taina Franco na área, neste programa que parece um podcast, mas é um programa de rádio, né, gente? E hoje estou aqui, eu sempre falo que eu trago artista, trago os amigos, hoje tem dia, assim, muitas vezes eu consigo juntar tudo na mesma pessoa. E aí, por motivos de pandemia, você fica sem encontrar 2 anos uma pessoa querida, aí você fala, vamos tomar aquele vinho e já gravar uma entrevista? E aí ela topou, que hora? 10 da manhã, vamos, é isso. Bem-vinda, Marília Scarabello comigo hoje, arquiteta, modelo de pandemia, que só as fotos da pandemia são lindas, né? Gente, como você consegue aquela cara maravilhosa no meio do caos? Ela é artista visual e muito mais, está aqui comigo hoje para contar um pouquinho dessas artes pandêmicas. Eu ia começar com... Você tá bem, amiga? Mas vamos começar com um brinde pelo nosso encontro, por favor. Bem-vinda. Que bom te ver. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você. Muito mesmo. Eu vi que você está trabalhando muito. Muito. E tecendo. E as bandeiras... Olha, para falar que a gente não se encontrou, a gente se encontrou numa visita técnica. Pois é. Trabalhando. Muito bem. Projeto, né? Que eu submeti para o PROAC na ocasião. Sim. Me fala, como tem sido aí as suas produções de 2020 para cá? Neste Brasil que nos obriga o quê? A beber. A beber e a trabalhar, né? Muito mais. Muito mais. Olha, eu produzi muito, né? Acho que 2020, 2021, até pela situação que a gente estava vivendo, e eu acabei... Bom, eu tenho 3 empregos, você sabe, sim, né? Já começa assim. Eu te identifico com você, me identifico com você. Sei, né? A gente tem uma relação muito de compreensão, né? Por conta disso. Eu fiquei trabalhando de casa com tudo que eu estava fazendo. Então, minha casa virou meu local de trabalho e meu ateliê em tempo integral. Então, eu realmente sobrou muito tempo. Porque como eu não saía de casa, eu acabei ocupando o tempo que eu teria talvez um lazer, alguma coisa assim, com o trabalho artístico muito mais do que antes, né? Que a gente ainda tinha questão de deslocamento e coisa e tal. Então, eu produzi muito. 2020, 2021, para mim, sob o ponto de vista artístico, foi bom. Mas é uma PJ palavra, foi é uma palavra difícil de usar, mas foi bom. Eu produzi muito mesmo. Tem acho que a primeira, assim, que eu vi que viralizou desses seus trabalhos no meio da pandemia foi o sabonete, né? Foi. Eu falo que o sabonete é o trabalho pop, né? Que é o trabalho pop. Realmente ganhou uma visibilidade muito Sim. grande, e pela internet, né? Que é uma coisa que a gente já sabia que era uma ótima ferramenta, mas eu acho que na época, nesse momento que a gente está vivendo ainda, o Instagram, principalmente, ele virou um local, assim, talvez o melhor local, o local mais importante de divulgação de trabalho Sim. artístico. Mas, assim, tem essa grande vitrine, que é a internet, né? Os sabonetes viralizaram, eu já quero falar desse processo, da construção da obra de arte, mas ele rentabiliza? Porque tem essa, né? A gente fica produzindo conteúdo o tempo todo e aí a gente tem um gasto para isso, tanto financeiro quanto emocional. E aí uma foto, como foi compartilhada, saiu em várias revistas, né? Saiu na Trip, eu acho. Saiu na né? revista TPM, saiu isso. no G1, portal G1 da Globo. Tá, mas isso rentabiliza? Não. Isso compõe preço de obra? Agrega um valor ali? Agrega. Assim, na verdade, o que agrega mais é edital, é quando o trabalho atinge uma visibilidade institucional, mais do que esse tipo de visibilidade, né? Porque daí são instituições de arte atestando qualidade, ou então a importância, né, do trabalho. Agora, isso diretamente não rentabiliza. Né? Então, eu até brinco, falo, gente, é muito legal, tá todo mundo compartilhando e tudo mais, mas o artista, ele vive do quê? Sim. Ele vive de obra vendida. Ele tem que vender trabalho para sobreviver, né? E essa é a parte mais difícil, acho que, para todo artista. Infelizmente. E como compõe o preço? Porque, assim, aquela obra que você chama de pop, né? Eu acho que ela
tocou muita gente. Muita gente se sentiu aquele sabonete. Para quem não conhece a obra, foi um sabonete amarelo, de enxofre. De enxofre, escrito Brasil ali. Eu sempre vejo aquele sabonete, eu falo, sabonete da Marília. Tem que chamar sabonete da Marília. E aí você foi lavando o rosto ao longo de um tempo e fotografando esse processo. Sim. Eu lavei o rosto por 10 meses. O sabonete durou muito. Nossa. Porque eu comprei ele para usar. É um sabonete que você compra, né? Quando você comprou o sabonete, você não tinha pensado na questão de ser uma obra... Não, eu comprei para usar porque eu entrei no modo pandemia no começo de 2020. Então eu... Nunca mais vou trabalhar, vamos todo mundo morrer. Vou comprar um sabonete que dura, porque eu sei que o sabonete de enxofre dura. Eu gosto de lavar, às vezes, o rosto com um sabonete que deixa a pele mais sequinha, digamos assim. E aí eu comprei esse sabonete. E no primeiro dia que eu fui usar, ele escorregou da minha mão, caiu no fundo da pia, com a face escrito Brasil voltado para cima. Eu olhei para aquilo. É um sinal. E vi o trabalho. Eu fiz o trabalho, e aí eu parei tudo, não lavei meu rosto, fui pegar a câmera, falei, ok, vou começar um trabalho hoje, assim. Eu entendi o que eu tinha que fazer naquele momento. E aí, de fato, eu tornei o hábito, né, a rotina de lavar o rosto com sabonete pela manhã, processo de trabalho. Então, todo dia eu lavava, fotografava e deixava o sabonete ali. Por isso que ele durou muito. Entendi. Porque ele ficava seco, porque eu lavava só uma vez por dia, porque o sabonete... forte, então você pega um pouquinho, então ele durou 10 meses. Então foi um processo super longo, assim, de lidar com aquilo. E aí aquilo começou também, eu comecei a postar o processo, e eu acho que as pessoas começaram a se envolver com aquilo, né? Sim, sim. Isso que foi muito legal. Essa parte de você realmente ter postado e a gente poder acompanhar nas redes, meio entendendo, sem entender, na verdade, né? Porque você não falou, gente, minha proposta é essa. Não tinha não, isso aqui a gente vai fazer isso e o final vai ser isso. Não tinha isso, né? Não. Era como se a gente fosse um pouquinho o voyeur da sua higiene pessoal durante a pandemia, né? E muito forte o lance de estar escrito Brasil ali. Podia estar escrito qualquer coisa. Mas eu acho que foi um momento também que a gente estava mais sensível. Estamos todos ainda? Estamos, mas a gente tem que acordar e seguir em frente, né? Mas aquele sem rumo, né? É um sem rumo, eterno. É um trem, sei lá, é um carro desgovernado. Sim. Eu ainda vejo muito assim, né? Mas o trabalho, para mim, eu sabia o que ia acontecer, né? Óbvio, eu já tinha essa perspectiva. Mas eu também fui entendendo que partes do trabalho já eram trabalho. Então, no meio do processo, eu submeti 3 imagens do trabalho que sugeriam um desaparecimento, que sugeriam um fim. Mas eu não havia o fim, porque eu ainda estava fazendo, né? E cheguei a expor, ganhei prêmio. Então, assim, o trabalho ele foi ganhando um corpo ao longo do tempo, né? Isso também foi muito interessante. Ele foi se construindo também ao longo desse desgaste do sabonete, Sim. né? Repercutiu fora do Brasil também, né? Eu lembro que uma vez eu falei para você, viu, imprime um monte, põe na Tokstok, ganha dinheiro com isso. Nossa. Porque ele ficou com uma... Ele teve muita gente se reconhecendo, se identificando, querendo, né? Muita. E aí, como controla? Porque, você me falou na época, o valor, quanto custa dentro dessa composição de preços e tal. Mas é inegável que, sei lá, alguém deve ter pego... Não, eu sei de relatos, né? De gente, por exemplo, que comprou a revista Ao Uso, que é uma revista super boa, de arte e tal, e destacou a página onde meu trabalho estava impresso e moldurou. E aí, como é isso para você? É uma homenagem? É uma pirataria do seu trabalho? Não, é uma subversão? Assim, infelizmente, a gente vive num país que é muito difícil para o artista ser artista e é muito difícil para quem gosta de arte, mas não é muito rico, consumir arte. A gente tem esses dois cantos aí da... E quem consome arte, a gente daí entra num campo especulativo também, tem os colecionadores, tem as grandes instituições, mas também existe um lado muito especulativo. Acabam consumindo num nicho muito pequeno, então muita gente fica desassistida, né? Sim. E muita gente fica um pouco nesse limbo, assim. Então, eu entendo a pessoa que faz isso, assim. Às vezes a gente, dependendo do trabalho, a gente consegue fazer versões
possíveis, né? No caso do sabonete, por ser fotografia, eu tenho que limitar um pouco mais, assim, né? Decidi por isso. Então, se você quiser comprar uma obra minha, aí vai vir com assinatura, certificado, de forma que, se você quiser um dia vender, isso tem valor de mercado. É um investimento, né? Você está comprando uma coisa que ela não perde valor com o tempo, muito Pode pelo perder, contrário. né? Tem obra que perde valor com o tempo? Se o artista começa a desandar no mundo... Entendi. pode Ou popularizar acontecer. demais, tipo um Romero Brito. Pode eu falei de uma figura que para que todos entendam, né? Não, então assim, o artista para de produzir, de repente, sei lá, por alguma razão ele para e sai do circuito e aí de repente a obra pode perder valor ou não fazer tanto sentido ter o valor que tem, assim. Eu achei que uma obra perdesse o valor a partir do momento que ela fosse reimpressa muitas vezes, assim. Por isso que eu citei Romero Brito, que virou estampa de pasta de dente, de sabão em pó, Quando cai nessa cadeia mais industrial, em larga escala. Em larga escala, aí você tem é como se o valor é sempre X, aí esse valor vai ser dividido por quantas reproduções você fizer, é sempre essa conta. Entendi. E aí, quanto mais o artista, vamos dizer, ganha prêmio, expõe, respaldado por instituição, etc., mais o valor dele sobe. Então, se o artista está numa carreira de ascensão, possivelmente o trabalho vai valorizar. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu, recentemente, um pouquinho antes da pandemia, comecei a entender o mundo da serigrafia. Por conta de um amigo, enfim, que fez a exposição do Serra do Japi. E aí eu comecei a entender mais ou menos como funcionava. Aí tem o númerozinho, a reprodução, porque eu nunca tinha me ligado nisso, né? Nunca fui uma pessoa, vou comprar um quadro. Os quadros que tiveram em casa são aquelas coisas meio que você vai herdando, né? Quadro, não sei como... Nunca reparei, assim, quero aquele quadro. Nunca... sempre um elemento de decoração mais do que um elemento de arte, né? E aí comecei a ter essa percepção e aí comecei a me apaixonar por serigrafias, alguns artistas específicos, né? Em casa eu tenho uma coleção, incrível, né? E essa coisa de ter a tiragem é isso. Às vezes você muito sabe legal. Que, sei lá, existem 8. E é isso, ele não vai fazer mais. E aí existe esse controle da gente mesmo, assim, né? Com o próprio trabalho. Eu comprei uma, tava lá, 7 de 50. Eu falei, eu comprei a 7ª. Uma coisa tão boba, né? Aí comprei de um amigo meu que é a prova do artista, sabe? Assim, e é muito rico esse mundo dos artistas mesmo, porque é uma forma de também viabilizar os trabalhos, né? Com certeza. Um monte de artista que tem serigrafia tem pinturas, tela em óleo em tela, na verdade, não a tela no óleo. Sobre tela. É isso. E tem outras obras que daí, né, de outros valores. Mas, assim, você apoiar esses artistas que têm também esses trabalhos que são numerados, ajuda também a manter o dia a dia, né? É o ganha-pão do artista. Então, assim, o Instagram é uma ferramenta que ajuda a gente a vender. Para quem não tem galeria, por exemplo, né? Então, eu sou uma artista independente até o momento, assim. Eu não tenho uma galeria que me representa. Quando eu tenho Você falou até o momento muito suspeito. Até o momento. Tem umas conversas rolando, não? Não, sempre tem, assim, né? A gente pessoas pedem nosso portfólio, pedem para ver. Existem essas conversas. Mas eu estou independente, então eu tenho que vender meu trabalho. Então, pensando nisso, o Instagram é uma ótima ferramenta para mostrar, para se apresentar. Quando você tem uma galeria, ela trabalha para você, ela trabalha junto com você. Então, é mais um lugar onde tem gente trabalhando para mostrar seu trabalho. Então, cuida da sua carreira, basicamente, né? Assim como, para quem acompanha aqui, eu francamente trago muita gente da música, assim como uma gravadora ajuda aí na distribuição do som do artista, dá um suporte mesmo para o trabalho, né? Exato. E tem galerias no Brasil, assim, interessantes? Muitas. Porque, assim, quando você fala de galeria, parece uma coisa completamente inacessível para mortais. Pois é, esse é o grande problema no Brasil. Essas pessoas, elas é uma questão cultural, é uma questão de educação, né? Principalmente. A gente tem espaços públicos, não são muitos mesmo, e a gente está falando... Nós estamos falando de um lugar assim de muito privilégio, que está no Sudeste, do lado de São Paulo. Né? Então, se a gente mudar de estado e for um pouquinho para o interior, isso que eu estou falando não faz o menor sentido. Então, pensando aqui, né, Jundiaí, Campinas, São Paulo, pensando no Sudeste, a gente tem muitos espaços culturais que são de acesso gratuito e que as pessoas não vão. Ou porque não têm o hábito de ir mesmo,
E também não aprendem a valorizar o que está lá dentro. Então, aí a gente tem uma questão cultural de educação, ou porque elas nem sabem. Não tem não foi criada essa possibilidade desse olhar. Elas são tão esmagadas. Elas nem sabem que aquele lugar é um lugar que ela pode acessar, que é gratuito. Então, daí também existe uma questão de inibição. A pessoa não vai porque ela se sente inibida. Sim. Ao entrar aqui em Jundiaí mesmo acontece isso, a gente sabe. Bastante, né? Bastante. Ninguém entra na galeria porque ninguém sabe que pode entrar. E aí, às vezes, alguns procedimentos mesmo dos próprios espaços, porque não existe um pensamento mais cuidadoso em relação a isso mesmo, tornam o espaço inibidor. Então, quem vai entrar? O artista. Sim. Quem trabalha com cultura, quem se interessa muito vai entrar. E aí as pessoas, elas passam reto, assim. Então, mas as galerias são locais que você pode visitar. Elas são, inclusive, as galerias particulares. Eu estou falando de instituição privada. Você pode visitar, é acesso gratuito. É como se fosse uma loja também, né? Fazem exposições, às vezes, que têm um caráter não tão comercial. Então, são espaços de pensamento e experimentação, muitas e muitas vezes. Em São Paulo tem diversas. Se um dia você quiser fazer um tour de muita boa qualidade, assim, por espaços super interessantes, eu te passo um roteiro. E as pessoas não conhecem. Então, quem conhece? Quem está no meio, né? Quem está acostumado aí. Você acaba comunicando entre os seus, né? Entre os seus. Mas a obra do Sabonete, ela foi parar em ponto de ônibus em São Paulo? Foi. Isso foi muito legal. Foi uma mostra. A hora que eu olhei, eu falei, gente, é num lugar que a arte tem que estar, para as pessoas olharem, para as pessoas verem, porque geralmente a gente é impactado por propaganda. O capitalismo cooptou esses espaços onde as pessoas podem se deparar com a arte, né? Claro que tem todo um contexto de publicidade, das peças, né? Tem muitos artistas trabalhando na publicidade, inclusive, né? Mas eu fiquei muito feliz de ver lá os 3 sabonetes ali, enorme, num ponto de ônibus. Eu falei... Foi demais, assim. É sobre isso. É sobre isso. E depois foi para o metrô. Depois eles começaram a fazer a mesma coisa, montaram uma espécie de uma exposição itinerante que andou pelas estações de metrô, Metrô Sé, eu acho que foi para a Clínica, foi para Santa Cecília, eu acho. Então, assim, esse trabalho andou muito, ele andou tanto pela internet e, pelo menos em São Paulo, ele andou muito, assim, né? Então, eu tenho amigos que falaram, a gente viu seu sabonete na esquina tal, não sei... Eu acho demais, né? O sabonete, eu falei, gente, o sabonete andou muito mais que eu nessa pandemia, assim. Eu não saí de casa, né? O sabonete andou por mim. Então, isso é muito legal. E essa obra, ela existe? Você montou um quadro? Isso tem uma coisa palpável para além do digital, das fotos que foram tiradas? Tem essas 2 publicações, a da Unicamp, onde o trabalho foi premiado, e na revista Uso também. A mesma montagem do trabalho foi publicada. E na Unicamp, como eu ganhei o prêmio, eles fizeram uma ampliação e a obra está em acervo lá. Então, ela se tornou acervo público da universidade. Demais. Muito legal. E aí eu tenho uma prova de artista que eu dei para os meus pais, que está na casa deles, e tenho uma outra prova de artista que já é uma outra montagem, que são 4 sabonetes, não são mais 3, que é na horizontal, que foi exposta em Campinas. Então, essa obra está comigo no momento. E aí é isso, o artista tem um acervo, né? Sim. Que está à venda, inclusive. Inclusive, gente, se você quiser, essa obra é maravilhosa. Eu vou... Editor, coloca na tela, em algum lugar desta tela, tá aqui, ó, coloca a foto, porque é incrível esse trabalho. E aí, como se não bastasse esse trabalho que, né, bombou na pandemia, você também tinha um trabalho já de fotos com marcas de pessoas que foram cortadas por linha com cerol. É isso? É seu esse trabalho? É meu. Que é um trabalho bem pesado, né? São fotos em PB. Em PB. Na verdade, não são fotos minhas, né? São fotografias de notícias da internet sobre acidentes com a linha. Entendi. Então, eu, na verdade, printei as notícias, recortei essas imagens. Normalmente, essas imagens são um pouco maiores, né? Mostram um pouco do rosto da pessoa, mesmo que não dê para identificar a pessoa, mas mostra. E eu recortei e eu fui criando, e eu fiz uma montagem, na verdade. Então, eu fui pegando várias imagens de acidente. E o meu interesse era na linha formada pelo
pelo corte, né? Sim. E essa pesquisa começou em 2019, começou um pouco antes do apocalipse. Eu lembro, acho que quando você foi na rádio, lá na primeira vez, quando a gente conversou assim publicamente, eu acho que a gente até chegou a falar, porque acho que foi 2019 que Será? você foi. Acho que foi 2019, não sei, pode ser. Faz tanto tempo, tá aí, faz uns 10 anos já. Nossa, parece que foi outra vida. Mas tudo bem. Éramos jovens e tínhamos esperanças. Mas, enfim. E aí eu acompanhei, e aí eu não sabia realmente se a foto era sua ou se fotos... Porque você tem umas coisas muito interativas, né? Sim. Vamos concluir do Serol. Vamos concluir. E a questão da linha... Então, foi isso que trouxe esse projeto que você... De TCE? Na verdade, a pesquisa ela começou... Eu tinha uma vontade muito grande, já faz tempo, né? Porque uma das minhas atuações é como arquiteta. E fotógrafa, arquiteta, artista meus visual. Empregos é arquitetura. E eu leciono também, né? Então, uma coisa que... E uma coisa... Eu tô rindo, mas é de compaixão. Pois é. Mas eu adoro. Mas uma das reflexões que estão sempre presentes assim, na minha vida é sobre essa questão do quanto a nossa organização urbana, social, é violenta. E a violência, ela pode ser explícita, e a gente vive num país onde a violência ela é explícita, mas ela também acontece na nossa estrutura. E aí, essa violência é um pouco mais velada, quer dizer, ela está ali, mas você demora um pouco mais para entender. Tem gente que passa a vida inteira sem entender, a gente sabe disso. E eu tinha muito interesse de pensar em como é que eu poderia falar sobre essa violência urbana, social, de uma maneira... Sem ser no parcelamento do solo? Sem ser sobre a questão financeira exatamente, sim. Mas... E aí, um dia... antes da pandemia, enroscou uma pipa na janela da minha casa, eu fui tirar... Você é cheia dos sinais, hein, amiga? Pois é, sou. Eu falo que não sou, é que a gente fica atenta a eles, né? Sim. Eu gosto de pensar assim. E aí eu fui pegar essa pipa e eu fui mesmo puxar e eu cortei minha mão. E eu me senti muito agredida pela linha. Mas aí eu fiquei feliz. Mais um trabalho. Porque eu falei, essa é a linha que eu tenho que usar para fazer meu trabalho. E aí eu comecei a desenvolver uma pesquisa em 2019. Eu estava lá na Fama, lá em Itu, fazendo uma espécie de um acompanhamento de processos, né, artístico. E eu comecei a desenvolver trabalhos. E aí eu fiz um que chama Espaços Segregados. E, na sequência, eu fiz esse que você viu as fotos, que chama Litoral, que basicamente é um conjunto, acho que de 30 fotografias, onde eu vou construindo uma linha através do corte. Sim. E daí é para pensar isso, pensar o quanto certas linhas na nossa estrutura são cortantes, machucam, enfim, degolam. Degolam, isso. E aí, eu terminei o ano com isso e eu fiquei 2020, acho que 2020 inteiro gestando o que eu ia fazer depois. Eu demorei um tempão pensando até que eu falei, eu vou tecer. Eu quero criar um tecido, eu quero realmente fazer com que a linha se torne um corpo de trabalho, ela por si mesma. E aí eu fui atrás para ver o que eu ia fazer. Aí teve uma artista maravilhosa de São Paulo que me ajudou a entender como é que eu poderia tecer com essa linha, porque não é feita para isso, é uma linha que corta. Sim. Então, a dimensão de tear que eu tinha que usar, a velocidade que eu tinha que aplicar, o tempo que eu ia demorar para fazer aquilo, que é insano. Eu demoro 1 hora para fazer um quadradinho desse tamanho, assim. Às vezes até mais, porque se eu aplico uma força ou se eu vou muito rápido, a linha corta. Então, também comecei a incorporar no trabalho o caos, comecei a incorporar o corte, a interrupção. Eu não posso tecer com a linha inteira, eu tenho que tecer com retalhos. Então, o trabalho foi ganhando muitas camadas e aí eu comecei a fazer. E para mim, ele dizia respeito a essa estrutura social e urbana, mas aí ela começa a cair em muitas outras coisas. E começa a cair nas questões de todos os tipos de violência que os corpos... Todos os corpos. São atravessados, sim. Né? E tem um livro chamado Carne e Pedra que fala sobre isso. Assim, ele fala que não é a cidade que constrói os corpos, são os corpos, o movimento dos corpos que constrói as cidades. Então, se a gente tem espaços violentos, isso diz respeito muito a quem somos nós. Sim. Né?
Sim. E cidades opressoras mesmo, né? Nessas construções, né? Nessas linhas que são muros, nessas linhas invisíveis, né? Que são estruturas sociais Sim, mesmo até de políticas públicas, né? sim, De sim, invisibilização sim. das pessoas que, enfim, E não aí são começou, interessantes. como eu comecei a tecer sozinha, aí também cai num lugar que eu estou entendendo ainda, porque esse trabalho virou uma ação performática, que é uma outra Sim. coisa. Caiu no meu feminino, caiu num ano de muita, entre aspas, solitude barra solidão, né? De Aham. ficar isolada. E o que esse TC com essa linha significa nesse momento para uma mulher? Aí eu começo a trazer o trabalho para mim, assim. Então ele começou a virar um trabalho que eu acho que carrega muito também é um pouco autobiográfico em algum Sim. sentido também. Porque você tem na sua composição enquanto mulher todas as questões voltadas ao feminino e ser mulher numa sociedade igual à sociedade que a gente vive. Tem a coisa mais matemática da arquiteta, Sim. a coisa mais técnica, talvez, e sensível ao mesmo tempo da fotógrafa. São várias bagagens que você carrega, né? Eu tive uma formação um pouco. Eu dei uma volta grande, eu falo. Mas isso são variações de um mesmo tema. É, Quando você faz seu trabalho, eu consigo enxergar sim. todas essas Marílias ali. Sim, sim. Hoje em dia, assim, eu também consigo. No começo eu me incomodava um pouco com essa mania que eu tinha de transitar entre linguagens. Aham. Mas hoje, depois de ter um corpo de trabalho já mais formado, eu realmente consigo olhar e falar, não, tá aqui, eu tenho um discurso e ele está se desdobrando de algumas Sim. maneiras. E a Marília que se sobrepor mais em determinado. Tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Se for a Marília arquiteta, professora, a Marília mulher, não tem como você dissociar Não, é impossível. todas essas coisas. A gente cresce nessa ilusão, né? Não, agora eu tenho que ser essa pessoa, agora eu tenho que ser. E na arte, imagino que deva ser muito difícil, num processo de Não. criação, você se despir e falar, não, você Não, só muito essa pelo Marília contrário. agora. Eu acho que quanto mais você consegue trazer, usar toda essa experiência que você tem nas outras frentes, para produzir melhor, né? Porque o trabalho ele vai ganhando camadas, assim, Sim. né? E eu lembro também de um outro trabalho seu, é que ela fica lembrando, né? A pessoa fica perseguindo a outra no Instagram, aí vai vendo as coisas, depois quer perguntar. É um que é só com recibo de pedágio. Chama zona de contato. Na verdade, são dois trabalhos. Um chama Porque zona de nunca ninguém contato. reparou o que tem atrás. Pois é, Nunca ninguém reparou o que tem atrás ali do recibinho, pois é, do pedágio caro que você paga. pois é, cada vez mais. Cada vez mais caro e cada vez mais cara ali atrás. Não tem mais. Não? Acredite, não tem mais. Nossa, agora é que faz tanto tempo que eu não vou Não para São tem mais, Paulo que eu não pago um pedágio. Eu não paro quieta. Então, para mim, a Rodovia dos Bandeirantes, ela é assim minha Sua segunda casa. minha segunda casa. Eu já passei tudo que você pode imaginar na Rodovia dos Bandeirantes, tudo. Eu tenho muitas histórias na Rodovia dos Bandeirantes. Tudo. Cuidado, a Autobus vai ter que Não. patrocinar um trabalho dela, porque já. vai virar uma instalação artística isso. Já fiquei parada em pedágio porque não tinha dinheiro, já fui parada para polícia rodoviária, já parei para socorrer gente de acidente, já peguei carona para voltar porque inundou São Paulo e tive que cruzar. Eu já fiz tudo naquela rodovia, tudo. Eu tenho muitas histórias. E eu passo um pedágio toda hora. Então eu tinha uma relação de pensar o pedágio também, porque é uma coisa que me incomoda muito. Nossa, demais. E aí eu acho que eu peguei muito recibo com impressão dessas pessoas. Na verdade, são pessoas desaparecidas, Sim. né? Que a concessionária estava Nos Estados imprimindo. Unidos você faz em caixinha de leite, né? Mais comum em caixinha de leite, assim. Não Sim. sei se eles ainda fazem. Eu não sei se ainda alguém se importa com pessoas desaparecidas, porque geralmente são Pois é. garotos pretos, periféricos, garotas. Né, Desapareceram periféricas. 600 mil pessoas esse ano, né? Assim, somando os dois Somando, anos, né? somando 600 mil. E, E assim, desapareceram. tinha como não desaparecer, né? Tinha como não desaparecer. Então, assim, E fora as pessoas que desapareceram porque a polícia parou de desencanar. Tem as pessoas que desapareceram para sempre e tem pessoas ainda que a família está esperando Pois alguma notícia. no caso dessas pessoas, desses recibos, é isso, né? Era isso, né? Enquanto a concessionária imprimia. E aí fui pegando. E eu pegava e fazia o que todo mundo faz, que é amassar o papel Sim. junto com o troco. Geralmente, Sim, quando sim. a gente não faz o saquinho com o papel para guardar a moeda, né? Sim, exato. E joga no carro e tudo bem. E aí teve um dia que eu peguei aquilo na mão e eu falei, meu Deus do céu,
pessoas. Tem pessoas aqui. E aí aquilo me deu eu fui embora, eu fui longe, porque o papel ele é uma relação muito, muito interessante entre trajetórias, né? Sim. Ele marca a sua trajetória de um lado. Seu carro, a hora, onde você está passando, a sua direção e não sei o quê. E no verso tinha a não trajetória. A trajetória perdida. Caralho, eu nunca tinha pensado... Nossa, eu tô mal agora. E aí tem uma outra coisa que é muito maluca, né? Porque a impressão dessas pessoas, ela costuma durar. Eu tenho esses papéis no ateliê ainda, né? Eu acumulei 117, se eu não me engano. Eu preciso ver, posso estar enganada. E o meu rastro some, porque o papel é térmico. Sim. E essas pessoas ficam. Então, é uma relação também de pensar o desaparecimento meu e do outro o tempo todo. Né? Me dá me deu muito, me despertou muito aquela coisa do memento mori, né? Que é lembre-se que você vai morrer, Sim. vai todo mundo sumir. Meu trajeto já desapareceu. Ele é efêmero. Essas pessoas, a gente não sabe onde elas estão. E muitas dessas fotografias, elas são simulações, porque as pessoas desapareceram há 20 anos. Então é uma construção de computador, de como é quase um retrato falado, de como essa pessoa pode estar. Então, eu comecei a olhar para isso. E eu fiquei olhando para isso, para os trabalhos nascerem. Acho que foi uns 2 anos de olhar para o material, entender o que eu ia fazer com isso. Assim. Que sofrimento! Nossa, nossa, vou ter uma tristeza aqui. Peso de manhã. Nossa, porque é real, né? O desaparecimento se tornou eterno. Enquanto as trajetórias... A trajetória, não trajetória, minha trajetória, a trajetória do outro, o meu desaparecimento, o desaparecimento do outro. E aí eu fiz um trabalho, na verdade, que é o maior, que chama Aqui Passo o Trópico de Capricórnio. Sim, porque é a plaquinha lá. Porque a plaquinha fala Aqui passa, né? E está falando de uma linha invisível. Sim. E aí eu coloquei esses recibos numa espécie de uma cápsula de um sanduíche de acrílico e eu posiciono... Um displayzinho. Um displayzinho que eu posiciono eles verticalmente em relação à parede. Então, cria uma linha que é praticamente invisível de frente e é uma linha invisível no sentido de que está falando de trajetórias que já se foram. E aí, a tendência é que, ao longo do tempo, esses papéis fiquem 100% amarelos, né? Então, não vai sobrar nada de nenhum lugar. E o trabalho é sobre isso. E eu passo, no lugar do passa, pensando nessa construção de eu estar construindo uma linha invisível também, né? Mas você lida bem com essa questão, não falo nem da vida, mas da sua obra também ser uma obra efêmera, assim como um grafite, um picho, que o tempo vai dando conta daquelas informações? Eu acho que dependendo da obra isso é super interessante, né? No caso dessa, eu acho que tem tudo a ver, assim. Tudo desaparecer do papel é horrível falar isso. É sobre isso, né? É sobre isso. E vamos pensar se está tudo bem ou não. Deveria estar. A gente não pensa também, né, na nossa finitude, assim, né? Então... É a única coisa que a gente deveria pensar e é a primeira coisa que nenhuma fé dá conta, nenhuma religião, nada conforta a nossa finitude, né? Não, mudaria a nossa forma de viver. Sim. Eu acho que, principalmente da sociedade ocidental, né? Sim. Essa coisa louca capitalista, a gente viveria diferente. Então, nesse sentido, eu acho que para esse trabalho está muito bom. Ser assim, tem trabalho que não é nada efêmero, né? Um cubo de mármore. Sim. Mas tem trabalho que Foram os dados, né? O cubinho... Os cubinhos. São 2, né? Eles vieram na pandemia também, os cubos? Vieram. Eu trabalhei demais, Tainá. Eu trabalhei muito. Vieram na pandemia. E de onde vieram? É um projeto de um artista chamado Laerte Ramos. O pessoal segue aí. Ele é maravilhoso. Ele tem uma página chamada Acervo Rotativo. Ele criou, na verdade, uma espécie de um acervo público de obras de arte de 5 por 5 por 5 centímetros. Então, a ideia é genial, né? Ele entendeu que obras grandes não viajam. Sim. Pensando no custo para coisas que são mais experimentais ou para coisas que não são de grandes instituições, mas obras pequenas viajam, sim, e viajam numa caixinha. Então, ele começou a criar um acervo de obras de artistas emergentes, artistas mais que já estão num nível maior de carreira, juntar um grupo de pessoas, já passou de 300 artistas,
E a proposta dele é que esse acervo seja público e possa rodar o país. Então, é genial. Nossa, genial, genial. É genial. Porque existe uma questão muito grande, se você não é uma grande instituição, né? De viajar mesmo, despachar obras, despachar instrumentos, porque as empresas aéreas não têm cuidado. Você vira tudo material na esteira, né? As galerias, os museus, E é eles caro. têm os próprios procedimentos, e é caro. E é muito caro para um artista independente despachar uma obra grande. Ele consegue né? viajar com isso num carro, tudo bem que ele tem que rezar muito para Sim. não perder o carro, não acontecer nada. Mas, Todas as outras questões. mas ele consegue, então é muito genial. E ele foi convidando artistas, então todo mundo que participa desse projeto vai de coração, faz o trabalho, não tem dinheiro envolvido nisso, nessa operação. E aí ele me convidou, e para mim foi um super desafio, porque eu não tinha nada que eu pudesse, sei lá, colocar nessa escala e fizesse algum sentido. Então eu tive que pensar realmente no que faria sentido eu fazer numa escala tão pequenininha. Esse meu trabalho, ele nem tem 5x5x5, ele tem 4x4x4, ele é um pouquinho menor, porque daí eu fiquei pensando de uma forma, o que seria gostoso de colocar na mão, né? É um trabalho que ele é feito para ser manejado no seu conceito, né? Sim. Tipo aquelas bolinhas. Não tinha uma época que vendia 2 bolinhas. Para os exercícios e tudo mais. Então, cabe na palma da mão. Cabe na ali, palma da mão. Confortável. É para você Acaba manejar. virando uma brincadeira. É uma brincadeira que talvez seja um pouco densa, assim, né? Porque as palavras que estão gravadas nele, no trabalho, são palavras que provocam, ou supostamente deveriam provocar. Chama jogo de artista por isso, assim. São palavras que, para mim, fazem sentido, assim, para pensar minha produção, mas podem fazer sentido para qualquer pessoa. Então, principalmente se você juntar os dois, né? Então, sei lá, não está gravado caos. Caos já remete a muita coisa. Sim. E aí, se você manipula o outro e, de repente, encontra a palavra dentro, então é caos dentro. Né? Caos fora. Hora de ir para terapia. Pois é, exatamente. Pode ser. Pode ser, é um sinal ali, ó. Pois é. É um sinal Então, que você tem que perceber. é isso, é um jogo de palavras o tempo todo e isso pode ser um disparador para outras pessoas, não só para mim. Mas, obviamente, o título do trabalho tem a sua ironia, né? Chama Jogo de Artista porque é o meu jogo, né? É o que eu faço comigo, né? E às vezes, né, isso pode ser bastante masoquista, né? Sim, bastante. Mas também, Mas faz eu parte. acho que sei lá, eu acho que o masoquismo também, nesse sentido, vem de um lugar muito de autoconhecimento, mais do que de sabotagem. Experimentação, né? É de se colocar à prova, eu acho, Sim. assim. De não passar a vida, sei lá, num stand-by. Tá, ok, Faz mas sentido, como né? que são esses processos fisicamente e emocionalmente para você? Porque a gente está falando da Marília PJ, artista, né, que tá nessas sagas aí de entender a delicadeza do universo e o caos do universo e transformar isso numa expressão artística. Mas seu corpo padece, você se cortou e aí você pega um negócio que te faz sangrar, né, fisicamente, outro que te faz sangrar na alma. Eu acho que não Como tem são esses como a gente processos? ficar Alheia. alheio à vida, né? A vida é isso, né? Eu ouvi um dia de um cliente uma frase muito boa. Ele me contou uma história, cliente de arquitetura, né? E aí falou que a vida é uma sucessão de boas e más sortes. E é isso, né? Então, se a gente não entende isso, a gente não atravessa a vida. E aí também você tem a escolha de atravessar fingindo demência, né? Não está acontecendo nada, não vou sentir nada, ou você tem a opção de viver profundamente as coisas. Eu sempre fui a pessoa que decidiu viver profundamente as coisas, né? Não... Canceriana, né, minha amiga? Canceriana, a gente gosta, eu gosto de ler romance, eu gosto de chorar ouvindo música, eu gosto de deitar no chão, eu gosto de uma fossa muitas vezes, depois eu rio até morrer e tá tudo certo, assim, sabe? Eu acho que me sinto viva assim. Então, eu acho que isso vai para o trabalho e vice-versa. Então, né? mas muito a gente aprende que a mulher polivalente não pode chorar e tem que fazer, tem que ser força, tem... Foda-se. Essa semana eu tive uma crise de choro limpando o cabelo do chão do banheiro. Chorei copiosamente. E depois parou e parecia que eu tinha descansado Claro, uma mas semana. Essa ideia de que as pessoas não podem também, né, sentir, eu não sei de onde veio isso, né? E a gente tem essa questão também que durante a pandemia os artistas foram mais que essenciais, foram vitais, cada um com a sua dor, com o seu tempo, com a sua linguagem,
Mas eu acho também que se não fossem as expressões artísticas ali, essa produção artística que a maioria das pessoas não dá valor, eu preciso de médico, não preciso de um artista, né? Ouve música o dia inteiro. Eu acho que a gente teria, primeiro, eu acho que a arte nos separa da barbárie, né? Eu acho que a arte é um bom parâmetro ali civilizatório. É um espaço de pensamento. Para mim, Exato. é um espaço de reflexão sobre a vida, sobre quem somos, para onde vamos. Muito mais do que um lugar que dá respostas, é um lugar que Faz suscita perguntas. E a gente precisa se perguntar o tempo todo, assim. E eu acho que também a arte nos ajuda a não perder a sensibilidade, né? Quando fala, a pessoa precisa se humanizar, eu nem sei se ser o mais humano é melhor, porque, né? Dada aí a humanidade, eu não sei se você se humanizar é uma coisa melhor. De repente você devia se gatizar, cachorrar, virar um animalzinho, né? Os animais são as melhores pessoas. Que são os amores gratuitos e tal. Mas eu fico muito pensando nisso, assim, se não fosse essa delicadeza das expressões artísticas, as músicas que fizeram chorar, que sensibilizaram, aonde a gente estaria agora? Olha, eu não vivo sem, né? Eu sou uma pessoa que escuta a música Não, porque ainda inteiro. com tudo isso, a gente tem esse caos, esse lugar que um não olha o outro. Pois é. A gente chegou aqui, o Rafa até tirou uma foto do carro que tem 2 vagas, o carro estacionou no meio das 2 vagas, assim, tipo... Sabe, tudo assim, bem, né? Tudo bem, foda-se. E aí, são nas pequenas coisas que a gente vai se indignando, se incomodando, né? Sim. Eu não sei, eu não passaria sem, eu não passo sem, né? Eu escuto música o dia inteiro, eu leio poesia, eu leio livro, eu não consigo, assim. Se me tirar essas coisas, a vida fica muito... A não ser que daí eu vá para a natureza, né? Que daí é o grande refúgio, né? Um gramado, olhar para a natureza, olhar para o mar. Mas pensando numa existência mais crítica, mais reflexiva, eu não consigo dissociar. Acho que é impossível para mim. Não entendo muito bem. Vital, né? Quem consegue ou quem vive sem. Mas eu acho que mesmo quem acha que vive sem, não vive sem, né? Não, ninguém vive sem. A pessoa está ali mesmo assistindo uma novela, assistindo um filme, ouvindo uma música, né? Quem não entra no carro e a primeira coisa que faz... As pessoas têm possibilidade de entrar no carro porque o Brasil agora... A gente chegou no lugar lá da linha da miséria. Está muito grave, as pessoas não têm nem casa, né? Não. Muitas pessoas perderam casa, a gente está Não, tá absurdo. num lugar muito impossível de não se indignar. Você não né? tem ido muito para São Paulo, né? Não tenho ido quase nada O para São centro, Paulo. assim, a quantidade de pessoas morando na rua tá absurda. É assim, mas se a gente pegar um recorte em Jundiaí, que ele tem essa pecha da cidade rica, desenvolvida, faz um ano, assim, que eu não vou ao mercado. Você falou que não tem tempo de ir no mercado, eu esqueci que o mercado leva tempo e tal. Sem alguém me pedir alguma coisa no estacionamento. É possível. Ou uma comida, ou um dinheiro, ou, enfim, qualquer Tem coisa. muita assim. gente passando necessidade. Muita assim, gente. Muita gente. Assim, a gente está vivendo um momento horroroso. Horroroso. Né? E isso que a gente está, como você disse, na região sudeste, que é uma região privilegiada em vários sentidos, né? Eu tenho amigos que falam que isso aqui não é Brasil. Né? Eles falam... Eu tenho um amigo que passou aí agora a pandemia, um casal, passaram pandemia no interior do Pará, uma cidadezinha super pequena, perto de Serra Pelada, e falaram, Marília, São Paulo não é o Brasil. E, de fato, não é. Assim, também, mas a gente Serra tem... Pelada é triste, né? Porque foi onde tem aquela exploração de garimpo, de minério, né? Sim, mas Vale... posso falar isso? Nem Pode sei. pode falar. Continua explorando lá, entendeu? A Vale continua explorando. Eu tô repetindo. Não, só para te dar nome às coisas aqui. Não, continua, né? A gente tem aí uma... Bom, a gente está vendo no jornal, né, o que está acontecendo, né? E a gente tem aí uma... O Brasil nunca deixou de ser colônia no sentido da exploração, né? A gente não consegue, é inacreditável. É inacreditável. A gente não consegue passar dessa fase, assim. Tá difícil matar o chefão. Tá muito Literalmente difícil matar o chefão. Ele se multiplica, né? Sabe? Aquele chefão que você mata e daqui a pouco ele renasce. Fala, renasce ali. Caramba, de novo, né? Eu tô rindo por causa da facada. Por isso que eu falei, tá difícil matar o chefão. Mas, enfim, não que a gente deseje a morte de ninguém, mas tem pessoas que desejam a morte da população preta, pobre, periférica, indígena. Aliás, né, isso é uma outra questão que
cada vez mais alarmante no Brasil, né? Não que uma Belo Monte também não tenha sido uma tragédia, né? Sim. Mas todo dia eu acompanho várias imprensas indígenas. Cada dia morre 2, 3 líderes indígenas. Não, a Amazônia está pegando fogo, né? O relato que eu tenho de amigos que estão por lá é fumaça, assim, né? É esse avanço, né? Que vai comendo pelas bordas, mas é isso, né? Ele vai avançando. Vai chegar uma hora que não vai sobrar nada. Não, tinha uma PL para ser votada agora, semana passada. Eu tava, tipo, no caos de trabalho, aquela coisa. Aí abri o Instagram para responder uma mensagem e tava... foi submetida para votação a PL dos povos garimpeiros. De proteção dos povos garimpeiros. Pois é. Sabe? Eu parei, olhei pro Gustavo e falei, mano, tipo, aleatório, assim, na vida, mas olha esse absurdo que está acontecendo e está passando despercebido, porque a gente mora no Sudeste, porque a gente está atolado de caos para lidar, e a gente acaba não lidando com informações que são muito fundamentais para nossa existência enquanto Brasil. Não, vai mudar o clima. E a hora que mudar o clima, depois não adianta chorar a hora que vem tempestade de areia, sabe? Sim, a hora que o céu fecha às 3 da tarde. A hora que falta água, né? Aqui na região tava rolando um rodízio de água ali, Várzea Paulista teve rodízio de água, né? Mas é evidente, gente. Aí o que eu acho mais maluco aí chove pra caramba, agora a gente caiu no campo do urbanismo, né? Sim. Aí chove pra caramba e inunda tudo. Aí as pessoas ficam, a chuva, a maldição da chuva. Gente, não é a chuva. Não é a chuva. A gente impermeabiliza a cidade inteira. Aí chove... Vai escorrer pra onde? Pra onde a água vai? Aí inunda lugares como... Você já parou para pensar nos lugares que inundam? O nome dos lugares? Eu acho maravilhoso, gente, porque é maravilhoso. Por exemplo, inundou a marginal do Tietê, a margem do rio. Sim. Inundou o Jardim Pantanal. Tem um jardim que sempre inunda, que chama Jardim Pantanal. Onde está o Jardim Pantanal? Então, a gente está falando de uma ocupação toda errada. Sim. Né? Sim. Inundou Várzea. O que é a Várzea? A Várzea do rio. Sim. Né? Jamais a gente deveria ter ocupado. A ladeira Porto Geral. Sabe por que Porto Geral da 25 lá chama Porto? Porque era um porto. Lá era um rio. É um porto, real. Lá era um porto. Entende? A gente, lá eles Nossa, eu nunca tinha me ligado. Eles canalizaram o rio, gente. Eles enfiaram o rio, sei lá. Tem um... Não, São Paulo todo é um rio canalizado Isso, ali, né? Tem um documentário chamado Entre Rios, que conta a história dos rios de São Paulo, assim. Eu indico que você beba um pouco antes de assistir. Beba muito. Nossa. Mas, assim, é um pouco o que a gente faz. Aí, depois inunda, a gente fica reclamando da chuva. Não é a chuva. Sim. Mesmo porque a agricultura está comemorando, né, a chuva. Porque a gente tem também esse Brasil agricultor ainda, né? Modelo exportação colônia, né? Colônia. Da monocultura, né? É uma loucura, assim. Isso é uma coisa que eu acho bastante inaceitável, assim. A gente está em 2021, né? Talvez. Talvez. E vivendo isso ainda, né? Desse jeito. Espero que as coisas melhorem, né? Mas eu não sou uma pessoa tão otimista, assim. Eu sou mais... Eu também não sou otimista. Assim, eu sorrio por resiliência, mas eu sou zero otimista. Eu sou zero. Eu acho que tudo vai piorar, a gente vai ficar Mad Max total. Mad Max total. Eu acho que é isso que está guardado pra gente, assim. Porque a partir do momento que as pessoas o cara mais rico do mundo tá querendo ocupar mate, lotear, de repente fazer um grande condomínio... Sabe esses condomínios resort que a galera adora fazer? Não, em Marte, pronto. Aquilo é uma loucura, né? Assim, meio que resume a humanidade no sentido de desejo de poder, mas um poder que não mas faz assim, sentido, já né? deu aqui, partiu outras terras. Sim, exatamente. Obras para Marte tem aí na sua... Obras de outros planetas? Não, talvez. Não. Por hora, vamos ficar no Brasil mesmo. Então tá bom. Tá bom, né? Má, dá suas redes aí pra galera conhecer seu trabalho, seu portfólio, onde pode comprar obras suas. Muito bem. Comprem obras da artista. Comprem obras. Não pede emprestado, não pede para dar, não fala que queria tanto, dá. Não dá, gente. A artista precisa vender trabalho. Isso é muito importante. Para todo artista, lembrem disso, o trabalho dele. Vamos lá. Então, Instagram é Marília_Scarabello. Site é mariliascarabello.com.br.
E é isso. No meu site tem meu e-mail, tem o Instagram também, né? São as redes principais, assim, para me achar e conversar comigo, assim. E uma coisa que você coloca nas suas redes, eu fico muito feliz, são essas exposições que rolam no interior de São Paulo, né? Você falou de Itu, eu vi que você deu uma rodada também em algumas exposições no interior. Isso é muito importante, Mas né? existem ações no interior que são muito boas. Jundiaí assim. tem coisas nesse sentido? Não, muito pouco, assim. Se a gente pensar em arte contemporânea, a gente tem tô falando de arte um contemporânea. vazio. A gente tem, sei lá, o Sesc, que de alguma maneira traz alguma coisa. Independente, não essa coisa mais institucional. Assim. Independente, a gente tem ótimos artistas aqui. Sim. Tem uma artista residindo aqui, que é a Leandra do Espírito Santo, que estava com uma instalação Lá maravilhosa na FEPASA. Sim. Saiu em todas as revistas de arte do Brasil, esse trabalho dela. Ela é incrível, super generosa, está ganhando um monte de prêmio por aí. Incrível. Quero trazê-la, inclusive. Traga. E a gente até chegou a conversar para vir, mas eu ainda não estava gravando Ela nesse é demais. formato. Eu falei, não quero levar ela para falar, para fazer no Zoom, sabe? Assim, sabe? É demais. Eu fiquei segurando um tempão o programa, porque eu não aguentava mais estar com as pessoas no Zoom, fazendo entrevista. Eu quero ver as pessoas, né? Diferente, né? E a vacina ia dar uma segurada no coração, assim, eu tô uma louca certa para segurança. tomar a terceira dose. Eu tomei a segunda, eu tomei aquela que é uma dose só, e aí um dia eu errei o caminho para vir para cá. Errei o caminho para vir para cá, porque eu tô bem de saúde, né? E aí passei em frente para da uva, entrei e falei, vou tomar vacina. Tipo, Ai, que maravilhoso. Ela falou, você vai tomar vacina? Eu falei, tá aberto aqui, eu vou tomar. Tomei vacina, pronto, tomei a dose reforço. Muito bem. Eu já tomei 2, mas quero tomar a terceira aí. Acho que fevereiro é minha data. Mas traga ela. Jovens. É porque eu tomei a outra vacina que tem intervalo maior, né? Você sabe que não tem nada de jovem. Mas traga ela assim. Tem muita gente aqui em Jundiaí produzindo, mas a gente não... O que dá pena é que as pessoas produzem fora daqui. Sim, a gente acaba levando o trabalho para outro lugar. Eu não apresento meu trabalho aqui. Desde 2017 que eu não mostro nada aqui. E é isso. Isso, eu acho que, como diz Rony Von, significa. Você já viu esse vídeo do... Significa. Né? Quem não viu esse vídeo do Rony Von, eu convido a ver. É só botar significa no Google. Já aparece Rony Von. Significa, já aparece o príncipe. Sabe? Como? Ainda bem que Leandra conseguiu mostrar via PROAC, né? Sim. Fez a instalação lá. E, enfim, incrível. Leandra, você está convidada para vir aqui no Francamente. Eu vou mandar e-mail para você, porque os e-mails vão se perder na caixa, né? Lançaram uma música agora que chama Exausta e fala dos e-mails para responder da pessoa que está sem condição. Eu vi essa música. Você viu que tem uma bandeira, né, na música, que está na coleção Bandeira, inclusive. Você tem uma coleção Bandeiras, calma. Eu não vou deixar você embora sem falar dessa, calma. Então, beber um pouquinho de vinho. A coleção Bandeiras, eu percebi que foi também uma coisa um pouco colaborativa, que as pessoas podiam fazer a sua própria bandeira ali com as suas questões. São 2 trabalhos. Por tem incrível o capacho. Que pareça. Não, aí são 3. E aí tem as fitinhas também, que são 4? São 4. O que você está dizendo é de um trabalho que é o Porta-Bandeiras, que é um site, é um website interativo. Você vai lá... Você faz a bandeira do Brasil do jeito que você sempre sonhou. Com a cor, com a frase. Claro que tem limitações, porque eu ainda agora eu coloquei mais algumas funções, né? Eu fiz uma outra rifa para conseguir pagar o programador, pagar mais um ano de hospedagem, etc e tal, artista independente. E aí a gente manteve a coisa no ar, vai manter mais um ano, né? Então você pode entrar lá, você faz a bandeira do Brasil do jeito que você sempre quis e pronto. Não existe nenhum tipo de... Eu não sei o que as pessoas fazem com o site, nem quero saber. Então, eu não estou controlando o que as pessoas escrevem, não me interessa esse tipo de controle. Poderia ter esse controle, mas eu não quis ter. Ele é 100% aberto mesmo, a pessoa faz. Se ela quiser fazer e me mandar, eu vou postar na coleção, que é um perfil no Instagram, que tem bandeira do Brasil a rodo já. Eu tenho essa coleção desde 2016, então já passou de 1.300, acho. E aí tem bandeira de tudo quanto é lugar, de design, de cartunista, de artista, de pessoas que fazem a bandeira, porque sim, postam no Twitter e tal. Então é 100% colaborativo aí sim e aberto para todo mundo. Tanto que não existe um filtro. Então às vezes as pessoas ficam muito bravas com o que eu posto. Porque eu não é uma coleção político-partidária. Você não faz uma curadoria, não. Isso aqui vai contra a minha linha de... Não, aí... eu posto tudo, porque a minha ideia
é um trabalho artístico e a proposta... E é para incomodar também, a proposta é olhar o pensar outro. o Brasil. Exato. Então, o Brasil é tudo isso. Então, eu vou postar tudo. E aí é isso. Então, se você fizer sua bandeira e quiser me mandar, ela vai para a coleção. E aí, a coleção é um perfil no Instagram, @coleçãobandeira. E aí eu vejo que as pessoas ficam te mandando bandeira, você vai Todo dia. repostando tudo. Mas também a bandeira do Brasil virou um grande capacho. Ela virou... Ela virou o que ela sempre foi. Ela- Quem falou Exato. isso? Alô, quem falou isso? Porque, né, vamos combinar que o Brasil sempre foi subordinado a outros países, desde o Brasil colônia, Sim. né? E aquele trabalho? Me Capacho? conta. É, o capacho. Já vai fazer 2 programas, né, Tainá, aqui. 5. O Capacho é um trabalho que eu fiz em 2020. Eu trabalhei muito, né? A pessoa não dormiu. Gente, ninguém Eu trabalhei muito, cara. Mas, assim, era também uma vontade que eu tinha fazia muito tempo de fazer esse trabalho. Porque há muito tempo eu acho muito maluco. Se você colocar no Google agora, Capacho Bandeira do Brasil, você vai ver que tem uma oferta enorme de capachos com a bandeira do Brasil. Sim. E isso, pra mim, sempre foi uma loucura. Como é que você tem um Lugar negócio pra pisar. pra você limpar o pé com se, esse nome? E se considera um patriota. Isso, exatamente. Normalmente são essas pessoas que colocam isso na porta, o que é muito mais maluco pra mim. Eu acho o Brasil um negócio, uma ideia. Eu acho que o Brasil é uma grande ideia. E eu acho que é uma ideia... Eu acho que o que me faz morar aqui é que eu acho fascinante essa loucura, assim, sabe? Eu acho tudo isso muito louco. O Brasil é aquele trabalho de escola que cada um faz sua parte. E aí chega, vira um megazord de merda, assim. Não tem nada combinando com nada, sabe, assim. E aí eu tava em Tiradentes, eu fui visitar um amigo muito querido, que inclusive trabalhava como garçom num restaurante. E eu fui entrar no restaurante, eu olhei para baixo. E eu assim, não tinha encontrado o capacho perfeito ainda. E aí eu encontrei. Tava lá na calçada, o capacho perfeito. Feito de fuxico, enorme, imundo, encardido, molhado. Foi seu primeiro furto? Não foi um furto. Foi uma negociação. Artista é preso em Tiradentes após roubar tapete de restaurante. Velho, né? Inexplicável. Mas assim, eu acabei virando amiga do dono do restaurante. Beijo, Igor. E ele me doou o tapete. Ainda sem entender por que eu queria aquilo imundo. Porque ele falou assim, eu vou lavar. Eu falei, não, por favor. Perfeito. Ele está perfeito. Eu quero ele desse jeito. E que irônico sem Tiradentes, achei simbólico Pois também. Exato, muito simbólico. Então, para mim, bateu muitas coisas, assim, essas coisas dos sinais, né? Falei, esse é o tapete, é aqui, no coração, Minas, né? E aí eu peguei o capacho, voltei para Jundiaí, e aí eu fiquei tentando entender o que eu ia fazer com isso, né? E esse capacho, inacreditavelmente, ele vinha com 4 cordinhas vermelhas, como se ele fosse para ser amarrado em algum lugar, assim. Então, estava pedindo o mastro, sabe? Mas eu gostei dessa simbologia das cordinhas vermelhas no tapete. Pois é, então, tem gente louco. que falou pra mim, você colocou essas cordinhas? Eu falei, não, gente, isso já tava. Faz parte do meu trabalho pegar as coisas, né? Eu pego o ticket, eu pego o recibo de pedágio, eu vou pegando, eu pego bandeira dos outros e tal. E aí eu comprei um mastro pelo Mercado Livre. Que chegou abril, março, sei lá, bem no começo da pandemia, eu estava recebendo um mastro pelo correio. Acho que a pessoa que me entregou falou, essa aí É doida. é patriota mesmo, né? Essa daí... E daí eu consegui montar o trabalho, ele ficou também... É outra coisa, né? O trabalho ficou no meu ateliê por quase 2 anos, até eu conseguir, de fato, expor, que agora ele tá no salão de Ribeirão Preto, né? Que é um salão super importante. Legal. Tá lá. E o mais legal, ele pode ser pisado. É uma obra interativa. Ele tá lá, e aí na abertura do salão eu fui e pisei, e eu acho que, como eu era dona do trabalho, né, ninguém reclamou comigo. E aí eu acho que isso foi muito legal, porque o educativo, o pessoal do museu percebeu, falou, não, se ela pisou, todo mundo pode pisar. Mas é óbvio, é um tapete, né? E aí eu tenho recebido fotos de pessoas e é muito engraçado isso, né? Porque enquanto está fora do museu, enquanto está na porta da casa das pessoas, Ninguém repara. Ninguém pensa sobre isso. Só que na hora que isso está colocado dentro de um museu e eu amarrei no mastro, ele ganha um grau de importância. Isso, ele ganha um outro grau de importância, então parece que pisar naquilo é ofensivo. É uma outra coisa. Nossa, às vezes catártico, sei lá, né, em que lugar que vai. E aí tá lá. E se você quiser ir até Ribeirão, fica tomar convidado. um chopp lá no Pinguim, pisar numa bandeira. Pisar num capacho. Um capacho, que não é uma bandeira, é a bandeira, capacho, o capacho né? da bandeira. Isso.
tá lá. Vai ficar até a primeira quinzena, até o final da primeira quinzena de janeiro. Tem processos aí que você está fazendo que você não postou ainda? 1 milhão deles? Muita coisa. Eu tô com 2 trabalhos que eu preciso... Você escreve poesia? Escrevo. Tô querendo lançar um livro. Porque eu andei da... A pessoa não tem mais o que fazer, né? A pessoa não está ocupada, né? Não. Não está trabalhando quase, né? Porque eu tenho percebido no seu perfil, eu falo, gente, eu acho que ela está escrevendo. Tô. É que, na verdade, assim, se você pegar meus trabalhos, boa parte deles a palavra está muito presente. Sim, sim. Então, existe um diálogo com a palavra. O próprio jogo de artista é uma poesia, né? É um diálogo de palavras. E eu venho escrevendo faz muito tempo. E eu tenho amigos que falam, Marília, você tem que publicar. E eu não tinha coragem, porque, sei lá, eu leio Borges, eu leio, sei lá, Hilda, eu falo, não, eu não vou publicar. Quem sou eu para publicar? Olha isso. Mas estou tomando coragem. Abandonando a síndrome do impostor. E estou começando a organizar. Aí eu tenho alguns projetos que estão começando, assim. Eu tenho um ator, um amigo meu, muito amigo, que está querendo fazer como é que chama? É quase um audiobook, está querendo falar vários textos meus e a gente criar um produto. Eu estou começando a fazer uma parceria com outro artista também, nesse sentido de pensar a palavra. E estou pensando, para os meus 40 anos aí, que não estão tão longe assim... Tá sim. Tentar publicar um livro. Mas aí eu acho que é realmente literatura e não exatamente arte contemporânea. Apesar de que eu tenho um trabalho que não é exatamente um livro de artista, que é um objeto, que é poesia, que chama Aonde Minha Memória Chegar, que são folhas e folhas de texto. Então, assim, eu já tenho essa relação. Mas aí foi realmente uma coisa de olhar, assim, isso foi uma coisa desse ano, falar, caramba, eu tenho muita coisa escrita, né? Por que eu não organizo isso, faço uma filtrada e não publico, né? Tomo coragem e não publico isso. Então, estou tomando essa coragem. Porque publicar a palavra, eu acho que te expõe mais às vísceras do que todas as obras que você já fez em É um outro tipo de exposição, mas sim, né? Então, estamos vendo. Mas vai sair. Estamos trabalhando, estamos estudando propostas. Patrocínio artista, gente. No meio de tudo isso, a gente ainda inventou essa, assim. Vamos ver como é que vai ser. Eu já estou esperando um livro impresso aqui. Pois tem amigo meu que falou, não, eu vou comprar e não sei o que. Eu falei, gente, né? E aí eu comecei a entender que sim, então vamos lá. Então eu vou tomar coragem e vou fazer. Já assim. abre a vaquinha, já. Vou abrir outra rifa, fazer outro, sei lá, uma vaquinha. Nossa, eu e o Gustavo, a gente quase saiu no tapa pra ver quem ia ganhar a sua rifa. A gente não ganhou, mas a gente ficou se estapeando. Né? A gente ficou pensando como a gente ia dividir, ia ficar tanto na casa de um, tanto na casa do outro. Eram 2 trabalhos, né? Inclusive, o artista que é da Bahia, ele não recebeu ainda. Desculpa, Augusto. Porque o trabalho foi para Guarulhos, foi para um salão de arte, tá lá. E ele entendeu, né? Mas é isso. De lá vai para sua casa, Augusto. Calma, Augusto, vai chegar, tá em exposição. Ó, vai agregando mais valor ainda à sua rifa. Não, mas ele é maravilhoso. Ele disse para mim, é isso, o trabalho tem que circular. O trabalho de arte tem que circular, é onde ele faz sentido, assim. Então, ele é o proprietário da obra que está circulando neste momento. Olha só. Em Guarulhos. Vamos pensar grande assim. Mecenas. Não é? Ó. É um grande artista também, Augusto. Muito bem. Beijo, Augusto. Obrigada. Nosso brinde final, porque eu fiquei bebendo aqui, você ficou só nos golinhos. Eu já estou aqui, a maluca. Agora pensando em pegar carro para ir até São Paulo para ver o que tem atrás do recibo da Não tem mais, agora eles pararam de imprimir. Por isso que agora o que eu tenho virou um souvenir ainda por cima. Olha que loucura. Não tem mais, eles não estão imprimindo mais. E eu cheguei a esse ponto de parar no pedágio, receber um recibo sem as impressões atrás e perguntar. Eu acho que foi a única pessoa que parou para falar assim, cadê as pessoas que estavam aqui? E aí ela olhou assim para mim, acho que ela... a concessionária parou de imprimir. Acho que ela falou, gente, essa pessoa... Eu acho que foi a única pessoa que perguntou. Que reparou. E aí eles pararam, assim, eu fiquei mal quando eles pararam, porque tem uma questão, não da minha questão de recolher, mas... É triste, né? Triste. É porque é meio que perder a esperança no encontrar daquelas pessoas. Exato. Daquelas pessoas. O Brasil nos obriga a beber, gente. Bom, obrigada.
Volte para falar do livro, para divulgar o livro. Voltarei, mas Que ainda bom vai... que você veio aqui, finalmente. Estou muito feliz de estar aqui né? com você. Nossa, finalmente. Vai demorar o Que bom. livro, mas uma hora ele vai sair. Não, então você vem antes do livro, tá? Tá. A gente põe os capachos aqui, põe todas as obras aqui, Nossa, ó. eu posso trazer alguma coisa quando eu vier. Eu tenho coisas, né, no ateliê, bastante, né? O sabonete tá lá, inclusive, né? Dá para eu trazer. Aliás, Sabonete é incrível. assim que eu conseguir me mudar, o meu ateliê vai Ah, estar é aberto verdade. à visitação, né? As Temos pessoas um podem processo de visitar. mudança, porque você vai transformar isso numa instalação. O quê? Processo de mudança. Não precisa, né? Não precisa. Mas mudança é sempre um caos, né? Sempre um caos. E aí, a hora que eu estiver organizada, o meu ateliê dessa vez, assim, eu pretendo receber pessoas. Então, as pessoas vão poder visitar, vão poder ver a obra. Na hora que eu tiver tempo para receber, né? Entre os trabalhos, os 15 né? empregos, né? Entre os 15 empregos. Nossa, O Brasil nos gente. obriga, né? Você é doida, mas eu te entendo. Não, mas não é isso, né? Não dá, assim, qual que é o caminho pro artista? Ou ele tem dinheiro, ou ele tem alguém por trás que tem dinheiro, ou ele está muito bem sucedido já e consegue viver da arte, ou ele vai ter que trabalhar com outras coisas e dar um jeito, né? De canalizar energia, enfim. Eu ainda arrumei um jeito, né? Que eu acho que dialoga, as coisas dialogam entre si, mas... Que chama o quê? A força do ódio, que chama. O caos e força do ódio nos faz seguir em frente. É isso aí. Mas é isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. Ai, eu te ver. Eu também. Depois de passar álcool em gel, tá? Ou álcool aqui mesmo do vinho, tá tudo bem. Tá Gente, tudo bem. é isso. Obrigada. Obrigada. Gente, vou ficando por aqui. Siga a Marina nas redes sociais. Para quem tá ouvindo pela rádio, vai lá nas redes sociais do Francamente. Vou deixar tudo linkado, todos os trabalhos dela. Todas as redes dela para você encontrar site, tudo direitinho, bonitinho, né, Pipo? Porque o Pipo que vai editar esse vídeo aqui. E é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, consumam arte, paguem pela arte, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.